Olá, meu amigo, minha amiga, seja muito bem-vindo, professor Sandro Godoy, mais uma vez, mitos do direito, tratando de direito ambiental, não é isso? Muito bem, nesta aula nós vamos tratar da internacionalização e a importância do direito ambiental. Não antes, porém, de remeter você à atenção do nosso slide, todo o material que nós preparamos para a aula estará à sua disposição, já está à sua disposição, pela Amazon, num livro e-book, publicado pelo professor Sandro, questão de dias atrás, chamado O Direito Ambiental, Objetivo e Descomplicado. Objetivo e Descomplicado para que sirva de referência para todas as aulas que nós estamos dando aqui. Então, eu tenho certeza que você vai gostar, está à sua disposição esse material no e-book da Amazon, ok? Hoje, como eu lhes disse, nós vamos tratar da questão do direito ambiental em nível de internacionalização. Mas me permitam, na última aula, na primeira aula nossa, nós tratamos da referência à extensão do artigo 225. Lembra disso? Venha comigo no slide, vamos fazer uma breve leitura rapidamente. Olha lá, todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Muito bem, meu amigo. Como nós vamos tratar das questões de internacionalização, é importante nos referir ao artigo 225, que já tratamos na aula anterior, para ver que sustentamos naquela ocasião que o direito ambiental transcende o direito individual. É um direito de uma outra categoria, ao mesmo tempo que nós entendemos que o direito ambiental e a preservação ambiental estabelecidas no artigo 225 da Constituição Federal transcende também os limites territoriais e de soberania do nosso país. Então nós temos que entender e enxergar o direito ambiental numa visão globalizada, não interna corporis, mas nós temos que enxergar as necessidades de preservação ambiental, transcendendo os limites territoriais do nosso país e em coalizão, em referência, em relação ao direito desenvolvido por outros países. Por isso que na aula de hoje nós vamos tratar da proteção internacional do meio ambiente. Venha comigo, ó. Essa aula nós vamos tratar da proteção internacional do meio ambiente. Então, nós vamos tratar de um aspecto histórico muito importante, tá ok? Em primeiro lugar, eu quero dizer a você que a legislação infraconstitucional, de forma muito especial o artigo 77 da Lei 9605 de 98, a Lei 9605 de 98, ela trata justamente das sanções civis, penais e administrativas em relação ao meio ambiente. A Lei 9605, no artigo 77, ela reflete e estabelece a necessidade de cooperação internacional para a mantença da preservação ambiental. Então, perceba, mesmo o legislador infraconstitucional, ele teve a preocupação e já nos deu um caminho no artigo 77 da Lei 9605 de 98, no sentido de entender que o direito internacional é, pela sua natureza, de preservação internacional e nacional, ou seja, não restrito somente ao território ou à soberania do nosso país. Então, o artigo 77 da Lei 9605 de 98, ele estabelece de forma expressa que, em relação às questões ambientais, deve haver o quê? Deve haver cooperação internacional. Mas, meus amigos, façamos uma breve caminhada pelos aspectos históricos de evolução do direito ambiental. É essa a proposta da nossa aula hoje. Então, perceba, em nível internacional, as principais referências históricas de interesse de preservação ambiental surge primeiro, por exemplo, com a Conferência da Organização das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente, a Conferência de Estocolmo, no ano de 1972. É importante destacar isso, a Conferência da ONU sobre Meio Ambiente, Conferência de Estocolmo em 1972. E nessa conferência, que foi o pontapé inicial para a preservação ambiental, é possível entender que surge
num primeiro momento, a expressão preocupação com o desenvolvimento ligado ao meio ambiente. É importante que se diga que na Conferência de Estocolmo, em 1972, as referências literais que se tem dessa conferência tratava da preocupação de desenvolvimento com o meio ambiente. Não havia ainda de forma expressa a expressão desenvolvimento sustentável. Ela viria posteriormente, como nós vamos ver daqui a pouquinho, ok? Posteriormente. Mas é possível extrair já nessa expressão de preocupação com o desenvolvimento e as questões ambientais, em Estocolmo, em 1972, já retirar, ainda que não literalmente expresso, a preocupação que se tinha com o desenvolvimento sustentável. É muito importante estabelecer isso. Agora, Estocolmo nos deu uma referência muito importante. Qual é? É de que é em Estocolmo, em 1972, que surge a preocupação da preservação ambiental ligada ao desenvolvimento para a preservação das presentes e futuras gerações. Olha que interessante, não é? Presentes e futuras gerações. Ou seja, em Estocolmo, 1972, nasce as bases que nós temos do artigo 225 da Constituição de 1988, que nos refere o quê? Que nós temos todos, na expressão todos do artigo 225, como já tratamos, um direito-dever para com o meio ambiente, um direito-dever de preservação ambiental para as presentes e futuras gerações. Ou seja, foi em Estocolmo, em 1972, que surge, então, a preocupação com as presentes e futuras gerações. Posteriormente a Estocolmo, meus amigos, venham comigo, nós temos aí a cúpula da Terra, não é verdade? A cúpula da Terra, também chamada de ECO 92 ou Rio 92, não é? Cúpula da Terra, ECO 92 ou Rio 92, realizada no Rio de Janeiro, no ano de 1992. Aí sim, meus amigos, aí sim, ó, venham comigo, surge pela primeira vez, literalmente, a expressão desenvolvimento sustentável. Isso é importante. É na Cúpula da Terra, na ECO 92, que surge a expressão desenvolvimento mais sustentável, aquilo que nós não tínhamos em Estocolmo em 1972. Em 92, nós passamos a ter um texto da Cúpula da Terra que se referia à preservação ambiental, ok? Levando em consideração o desenvolvimento sustentável. E é na ECO 92 que nós temos grandes, talvez os maiores avanços em termos de preservação ambiental. A ECO 92 fixa 27 princípios de proteção ambiental, que são importantíssimos. A ECO 92, ou a Cúpula da Terra, fixa e estabelece a chamada Agenda 21, que é um documento de ações de sustentabilidade. Então, a ECO 92 teve uma importância para o meio ambiente, para a discussão das questões ambientais formidáveis no Rio de Janeiro. É na ECO 92 que se firma o Convênio do Clima, ou também chamado Protocolo de Quioto. Nasce expressamente a preocupação e o compromisso das grandes nações com a emissão de gases nocivos. É na ECO 92. Surge, então, o Protocolo de Quioto para a redução de gases nocivos. Então, a ECO 92 nos trouxe, assim, grandes avanços. É na ECO 92 que também surge a chamada Carta da Terra. E como já nos referimos, é uma declaração de princípios éticos. Porque percebam, meus amigos, venham comigo no slide novamente, ó, na Cúpula da Terra, ECO 92, Rio 92, é que ocorrem os grandes avanços em termos de desenvolvimento sustentável. Voltando, a preocupação do legislador, na ECO 92, traz uma reflexão muito importante. Deve haver desenvolvimento, mas o desenvolvimento deve ser sustentável, sem perder aquilo que Estocolmo nos deu em 1972, que é desenvolvimento sustentável para quê? Para as presentes e futuras gerações. É na ECO 92 que nós temos o lançamento de 27 princípios
que se referem expressamente a desenvolvimento sustentável. É na ECO 92 que surge o Convênio do Clima, chamado Protocolo de Quioto, que nos traz um compromisso das grandes nações para com a redução da emissão de gases nocivos. E, finalmente, olha a importância, é na ECO 92 que nós temos a Carta da Terra, que é um compromisso de ética na sustentabilidade ambiental. Nós não temos um compromisso só jurídico das grandes nações. Nós temos, então, um compromisso para com a ética em relação ao desenvolvimento sustentável. Muito bem, posteriormente à Cúpula da Terra, venham comigo, nós tivemos a chamada Cúpula sobre o Desenvolvimento Sustentável, chamada de Rio+10, aí fiquem atentos, a Rio+10 não é realizada no Rio de Janeiro, e sim em Joanesburgo, em 2002, na África do Sul. Joanesburgo, 2002, África do Sul. Muito bem, o que nós temos aí? Nós temos uma preocupação, tá? Em Joanesburgo, a Rio+10, principalmente em verter aquilo que nós tratamos na Agenda 21. A preocupação das grandes nações em Joanesburgo, na Rio+10, é analisar a Agenda 21. Quais foram os compromissos estabelecidos, quais os compromissos que nós atingimos depois de anos, o que as grandes nações conseguiram fazer, seja em termos de redução de lançamento de gases nocivos, seja em relação a compromissos éticos. Então, Joanesburgo é um momento em que nós fazemos uma introspecção, as grandes nações fazem uma reflexão, né, sobre aquilo que foi tratado principalmente na ECO 92, em termos de redução de gases nocivos, em termos de ética, na lida com as questões ambientais. É em Joanesburgo que nós temos um momento de fazer a nossa reflexão, então. E aí em Joanesburgo surge uma coisa muito interessante. Eu entendo que é um acréscimo ao que foi colocado na ECO 92, que é uma preocupação com o desenvolvimento sustentável e com as formas de mudança de padrão de produção e de manejo de recursos naturais. Para o quê? Para a erradicação da pobreza. Na Cúpula sobre o Desenvolvimento Sustentável, na Rio+10, em Joanesburgo, em 2002, na África do Sul, que as grandes nações começam a fazer uma interligação com a questão da erradicação da pobreza. O desenvolvimento sustentável é insuficiente se ele não atingir aquilo que surge aí de novo, uma nova reflexão, que é a erradicação da pobreza. Então percebam na linha do tempo da evolução das questões internacionais de direito ambiental que Joanesburgo não foi somente uma reflexão da Agenda 21. É um novo compromisso que se assume a comunidade internacional ao estabelecer o quê? Um desenvolvimento sustentável, dentro daquilo que dizia a ECO 92, dentro de um padrão ético, mas para quê? Para erradicar a pobreza, para que nós tenhamos novas formas de manejo para a exploração natural. É uma outra preocupação, é um outro enfoque. E finalmente, meus amigos, nessa nossa evolução, nós chegamos, venham comigo mais uma vez, nós chegamos na conferência da ONU sobre desenvolvimento sustentável, que é a Rio+20. Aí olha que interessante, a Rio+20, anos depois, realizada no ano de 2012, ela é realizada assim, mais uma vez no Rio de Janeiro, e ela tem por objetivo a analisar os avanços da Rio+10 e uma nova visão de participação social. Então, olha lá, na Rio+20, em 2012, anos depois de Joanesburgo, que nós fazemos uma reflexão da Rio+10. Quais são os objetivos? Conseguimos analisar, conseguimos alcançar esses objetivos, as nações internacionais refletem sobre isso. Lembram vocês que nós tínhamos um compromisso a mais em Joanesburgo, era desenvolvimento sustentável dentro de padrões éticos para a erradicação da pobreza, e nós voltamos a refletir isso no ano de 2012, na Rio+12, no Rio de Janeiro. Só que com uma nova visão. Olha que interessante. As grandes nações perceberam
que deveriam se abrir para a participação civil. A participação civil deveria estar dentro desse contexto, e não só as grandes nações tratando desses temas isoladamente. Então, a Conferência da ONU sobre Desenvolvimento Sustentável, Rio+20, em 2012, nos traz uma nova reflexão. As grandes nações chegaram à conclusão da importância da participação social. É na Rio+20 que surge lá a expressão economia verde, tratada por muitos autores, que é sustentada de forma muito absoluta pela doutrina hoje. É na Rio+20 que é realizada a chamada Cúpula dos Povos. Paralelamente a Rio+20, estabelece-se a Cúpula dos Povos com a participação civil, para tratar de forma integral a preservação ambiental. Então, fica aí a evolução das questões internacionais que envolvem o meio ambiente e, com certeza, vai lhe ajudar muito na sua vida profissional, no seu concurso público ou no seu exame da OAB. Muito obrigado, fiquem com Deus, até a próxima aula.